Fala aí, galera, hoje a gente vai aprender sobre a resolução CONAMA 1 de 86, beleza? O que é essa resolução? Afinal, professor? A resolução CONAMA 1 de 86, ela é acerca dos famosos, tá? EIA, RIMA. Só dando uma contextualização para vocês o que é esse tal de EIA-RIMA, é o seguinte: se vocês forem lá na Constituição, vocês vão ver o artigo 225, beleza? E um dos incisos do artigo 225 é falando justamente sobre a necessidade de elaboração do EIA, tá? Que é o estudo de impacto ambiental, tá? Beleza. E quando que deve ser feito esse estudo de impacto ambiental? Ele deve ser feito, segundo a Constituição Federal, quando for concebido, quando for instalado, tá, uma atividade potencial ou efetivamente poluidora. Beleza? Então, toda vez que você quiser, meu amiguinho, quiser fazer um empreendimento, uma atividade potencialmente poluidora caracterizado pela resolução, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Você deve elaborar, o empreendedor deve elaborar um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto de meio ambiente. Show? Então é isso que significa o EIA-RIMA. São estudos que devem ser elaborados pelo empreendedor para ser apresentado ao órgão licenciador. Aí é assim que ocorre o processo de licenciamento. Beleza? A gente continua com aquela LPLLO, tá? Que é a resolução CONAMA 237. Show! Então, a gente vai fazer o seguinte, cara, aqui nessa aula. A gente vai separar essa resolução em 4 partes, tá? Então, a primeira parte eu vou explicar para vocês o que é o EIA, o que é o RIMA, tá? Eu vou dar as diretrizes do EIA e as atividades técnicas que devem ser executadas, tá? Assim como também o que deve estar presente no relatório de impacto do meio ambiente, no RIMA. Show? Galera, essa daqui é uma aula extremamente simples, cai pra cacete, muita gente erra, e eu vou explicar pra vocês o que muita gente erra. Que as pessoas não gravam do jeito certo, cara. Você tem que gravar isso por palavras-chave, por mnemônicos, tá? Lembra que eu disse pra vocês nessa aula aqui, mano, que o nosso cérebro ele funciona da seguinte forma. Você lembra de uma palavra, e essa palavra te leva a outras, tá? Então você lembra de uma palavra, essa palavra te leva a outros conceitos, beleza? Então você tem que ter uma âncora, você tem que ter um local onde você possa começar a navegar pelos conteúdos, tá? Isso é extremamente importante, cara, porque o seu cérebro ele tem que saber qual que é o começo do negócio. E qual que é o começo aqui do RIMA, cara? Qual que é o começo do EIA? Desculpa, ó, toda vez que você vê Resolução CONAMA 1 de 86 e vê EIA, você vai lembrar da seguinte questão, cara. EIA, tá? Vou apagar isso aqui. O EIA, ele é composto, tá? O EIA ele é composto de 2 partes, mano. Ele é composto de 2 partes, tá? Primeiro, das diretrizes. E a segunda parte são as atividades técnicas, tá? O EIA ele é composto de 2 partes, diretrizes e atividades técnicas. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Você tem que saber diferenciar os dois, tá? Porque a prova ela gosta de trocar os conceitos. Show? Beleza. E aí, professor, qual que são as diretrizes, então? Quais que são as atividades técnicas do estudo de impacto ambiental, do EIA? Cara, imagina, mano. Vamos pensar na seguinte situação. Fecha os olhos agora. Imagina que você está andando numa praça, né, numa praça da sua cidade. Por exemplo, aqui próximo a gente tem a Quinta da Boa Vista. Então a gente está andando lá na Quinta da Boa Vista, de mão dada, com seu amor, tudo tranquilo, tudo na paz. Aí você vê uma pessoa no outro lado da rua. Dessa pessoa, ela tá daquele jeito, mano, assim, caindo e cai. O
que tu fala na hora? Você vai fazer igual aquele meme. Damn! Entendeu? Então o cara cai e você fala, damn! O que isso tem a ver, professor? O que isso tem a ver? Que as diretrizes são exatamente essa situação que você acabou de imaginar. As diretrizes são o CAI e as atividades técnicas é o DAM. É isso, professor. É isso, é exatamente isso, cara. Essa coisa simples, mano. Agora a gente vai de fato. Por que eu tô falando isso, mano? Ó, entenda o que eu tô querendo com isso. Isso aqui é a nossa âncora, mano. Quando você fala CAI DEM, você já ancorou na sua cabeça que diretrizes é CAI e atividades técnicas é DEM. Show! Agora, a partir daí você vai falar, cara, o C, o que é o C, mano? Entendeu? É assim que você tem que estudar. Quando você for estudar, você fala, caraca, C, o que é? Eu vou te dar a resposta agora e você vai anotar. O C é o compatibilização com os programas governamentais. É simplesmente isso. O C do CAI é compatibilização com os programas governamentais. Beleza? O A. O que é o A? São as alternativas. São as alternativas técnicas e locacionais. Aí você bota entre parênteses, né? Inclusive a hipótese, né, de não execução. Então tem que ter isso lá, inclusive a hipótese de não execução, beleza? Show! Agora a gente vai no próximo A, que é determinação da área de influência. Beleza? Então a gente vai botar aqui área de influência. Tá? Então, determinar a área de influência, isso tem que estar nas diretrizes. E o I são os impactos na implantação, os impactos ambientais, né? Na implantação e operação. Show? Então é isso aqui que você tem que gravar, mano. Diretrizes é o CAI. Show? Cara, só com isso aqui, vamos ser sinceros, só com isso daqui você já consegue resolver a maior parte das questões. Por quê? Porque se você sabe as diretrizes, se ele vier falar que alguma atividade técnica é uma diretriz, ou uma diretriz é uma atividade técnica, se ele tentar te confundir na hora da prova, você já vai saber que não é. Porque você já tem noção do que são as diretrizes. Show? Mas agora, é claro, a gente vai para as atividades técnicas, beleza? E aqui nas atividades técnicas a gente tem o DEM, tá? E o que é o D? É o diagnóstico ambiental, tá? É o diagnóstico ambiental da justamente área de influência. Mas esse ponto aqui é importante, ó. Do meio físico, biótico e socioeconômico. Show? Beleza? Próximo. Análise ambiental positivo, negativo, curto, médio, longo prazo. O M são as medidas mitigatórias dos impactos negativos. Medidas mitigatórias, tá? E o próximo
é o monitoramento dos impactos positivos e negativos. Show? Então é o famoso DAM. Beleza, mano. O EA é basicamente isso, cara. As pessoas tendem a criar toda uma conspiração sobre isso, tentar gravar. Cara, você tem que lembrar que concurso público é basicamente você pegar o começo. EIA, o que é EIA? Tem diretrizes e atividades técnicas. Tá, dentro das diretrizes a gente tem o CAI. Dentro das atividades técnicas a gente tem o DEM. O que é o C? Compatibilizar com programas ambientais. O que é o A? Área de influência. Alternativas técnicas e locacionais. Impacto na implantação e operação. É isso, mano. Ao longo do tempo você vai conseguir gravar, só que sempre tem que ter essa âncora inicial. Esse que é o macete. Esse é o grande macete dessa resolução e de todas as outras, cara, tá? De toda a legislação você tem que fazer basicamente isso. Show? A gente só tem mais uma coisinha para falar aqui, que é o seguinte, cara. Bota assim, ó. Nos dois são iguais, tá? Os órgãos estaduais e municipais, tá? Podem definir diretrizes adicionais, tá? Então, os órgãos estaduais e municipais, eles podem definir outras diretrizes. Então, além dessas, o órgão do seu estado, tá? Por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, o INEA, ele pode falar, não, cara, eu quero que uma das diretrizes seja que você sempre faça a avaliação do ar, por exemplo. Beleza. Ele pode fazer isso, tá? Assim como o municipal também pode. Show? E as atividades técnicas é a mesma coisa, tá? Então, os órgãos estaduais e municipais, eles podem também definir atividades técnicas adicionais, tá? Galera, teve uma prova, uma vez que caiu, a seguinte situação. Qual dessas atividades pode ter sido definida, qual dessas atividades no EIA pode ter sido definida pelo órgão ambiental estadual? Alguma coisa assim. E era sobre o monitoramento de resíduos sólidos, algo bem específico, assim, que não está aqui. E eu lembro que eu fiz essa questão e eu pensei antes assim, cara, todo mundo vai errar. Porque o que ele veio falando? Ele colocou várias dessas e ele colocou uma que não tinha nada a ver. Né? Não tinha nada a ver. Só que a resposta era justamente essa. Porque os órgãos estaduais e municipais, eles podem definir diretrizes que eles quiserem, mano. Assim como os órgãos, assim como as atividades técnicas também, eles podem definir o que eles quiserem. Óbvio, no seu âmbito de atuação. Mas eles podem justamente fazer coisas que não estão aqui, tá? Mas aí essa era uma questão assim que eu considero ela bem difícil, né? No sentido, assim, ela não é difícil, mas para o que pode cair, ela é difícil. Vamos colocar assim. Né? Tá, vamos lá, rapaziada. Agora é a hora da revisão. Esse é o ponto mais importante da aula. Eu quero que vocês escrevam o que eu falei, beleza? Ó, eu vou pegar aqui um resuminho que eu gosto, que eu fiz, porque aqui eu não sei se vai ficar muito legal, esse quadro aqui é pequeno, então eu vou colocar aqui, tá? Qualquer coisa eu tiro uma foto, vou colocar aqui na tela, eu quero que vocês façam essa cópia, beleza? É isso que vocês têm que ter no material de vocês, mano. Vamos fazer junto, mano. Vamos lá. EIA, Resolução CONAMA 1 de 86, a gente tem o famoso estudo de impacto ambiental, que deve ser elaborado pelo empreendedor para ser apresentado para o órgão licenciador. Beleza. Como ele deve ser elaborado? Mediante diretrizes e atividades técnicas, tá? Como é que a gente vai gravar isso?
Lembra do cara lá na praça, mano. O cara na praça tá andando doidão, caiu, cai. Opa, o que tu fala? Down. Cai, down. Pô, então diretrizes é cai. Atividades técnicas, down. Show. Então, você já ancorou. Perceba que você já ancorou. Você sabe a letra inicial de cada uma das diretrizes e cada uma das atividades técnicas. Isso aí já é um grande avanço. Tá? Isso já é um grande avanço. Isso, inclusive, já pode fazer com que você responda algumas questões, mesmo se você não lembrar. Show? Mas vamos lá. O importante é a gente saber tudo, claro. Tá? Diretrizes, qual que é a primeira? Tá? Sem olhar, né? Sem olhar. Primeiro, a gente tem o CAI. Então, o que é o CAI? Compatibilizar com os programas governamentais. Show. Primeiro. Segundo, A. Né? Em alternativas técnicas e locacionais, inclusive a hipótese de não execução. Beleza? Terceiro, indicação da área de influência. Tá? Então, é área de influência, a palavra-chave. Tá? E quarto, a gente tem os impactos ambientais na implantação e operação. Tá? Lembrando que nas diretrizes, assim como nas atividades técnicas, o órgão ambiental estadual e municipal, ele pode definir diretrizes adicionais. Beleza? Agora vamos para as atividades técnicas, que é o DEM. A gente tem o D, que é o diagnóstico ambiental. Desculpa, a gente tem o diagnóstico. É o diagnóstico ambiental, né? Diagnóstico ambiental da área de influência no meio físico, biótico e socioeconômico. Segundo, a gente tem o A, que é análise ambiental. Análise ambiental positiva e negativa, curto, médio e longo prazo. Tá? Terceiro, a gente tem o monitoramento dos impactos ambientais positivos e negativos. E por quarto, a gente tem as medidas mitigatórias dos impactos negativos. Beleza? Galera, perceba, olha só, eu quero que vocês entendam que eu estou aqui estudando com vocês. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, o que eu estou fazendo aqui é estudando, cara, também. Tá entendendo? Porque perceba que eu estou falando, aí tem horas que me dá um branco, que é normal. Porque tem horas que quando você vai falando de forma direta, você acaba não tendo tempo para conseguir, né, parar, entender e... Então, o que eu estou fazendo aqui, falando sem olhar, esse é o método mais efetivo de estudo. Beleza? Então eu quero que vocês façam a mesma coisa, cara. Eu quero que vocês façam a mesma coisa. Eu quero que vocês coloquem vocês virem a folha de vocês de cabeça para baixo, tá? E vocês falam. Conamos de T6, EIA, diretriz, atividade técnica, você vai falar. E segue esse passo a passo. Show? Na próxima a gente vai falar sobre o relatório de impacto de meio ambiente, sobre o RIMA. Bora!